Olá! Saúde e paz! Paz e alegria que vem de Cristo Jesus é o que desejo para você nesta manhã de sexta-feira, 5 de novembro. Hoje o Evangelho é de Lucas 16, versículos de 1 ao 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, se há algo que o cristão não pode se permitir, é a corrupção. Um cristão não pode se permitir ser ingênuo ante a esperteza da corrupção. Diante da esperteza da corrupção, devemos responder com a inteligência cristã, com a sabedoria. Grande é o poder dos corruptos, e o mal que podem fazer também é grande. Eles são poderosos. Quando eles organizam as redes de corrupção, se tornam poderosos, vão ao fundo da sua corrupção e podem até acabar desenvolvendo algumas atitudes mafiosas. A história do administrador corrupto do Evangelho não é uma fábula, não é um caso que devemos procurar nos livros de história antiga. Nós a vemos todos os dias nos jornais, todos os dias. Isso acontece também hoje, sobretudo com aqueles que têm a responsabilidade de administrar os bens do povo, não os bens próprios. Com os bens próprios, ninguém é corrupto, porque os defende. Como o Evangelho é atual, como esse Evangelho de hoje é atual, mesmo quando descreve os corruptos de luva de seda, quando o administrador descobre as suas irregularidades, em vez de agir de forma honesta, decidem agir com deslealdade, mas com astúcia e inteligência para tentar manter o seu trabalho. E perguntou: o que acontece se a astúcia dos corruptos se tornar mais eficaz do que a astúcia dos cristãos? O que acontece? Bom, eu não diria a astúcia dos cristãos, porque também há muitos corruptos que se definem como cristãos, mas digamos, o que aconteceria se os corruptos fossem mais astutos do que os filhos fiéis de Jesus? Vamos pensar assim nessa lógica. O que aconteceria se os corruptos fossem mais astutos do que os filhos fiéis de Jesus? Para evitar que a corrupção entre os cristãos fiéis, para evitar que a corrupção entre nós, cristãos fiéis, há uma atitude para aqueles que querem seguir Jesus, de modo que não acabem mal, que não acabem sendo comidos vivos, digamos assim, ou comidos crus uns pelos outros. Qual é a astúcia cristã? Uma astúcia que não seja pecado, mas que sirva para me levar ao serviço do Senhor e também para ajudar os outros. Então, qual que seria essa astúcia que não seja pecado? Qual que seria essa sabedoria, essa astúcia que me leva ao serviço do Senhor, também para ajudar os outros? No Evangelho, explica-se qual é a astúcia cristã para ir avante sem cair na rede de corrupção. Jesus diz, quando menciona que devemos ser prudentes,
Então é essa a sabedoria, ser prudentes como as serpentes e simples como a pomba. É isso que nos fala o Evangelho. Então o que fazer? A primeira coisa é ter uma saudável desconfiança. Esse é o conselho que a palavra de Deus nos dá. Ter uma saudável desconfiança, estar atentos a quem promete muito e fala demais, como aqueles que dizem: faça um investimento em meu banco que eu lhe darei juros em dobro. Então, ter uma leve desconfiança, uma desconfiança saudável, isso é muito importante para a sabedoria cristã daqueles que são fiéis a Jesus. A segunda coisa é a reflexão. Temos que ser pessoas de reflexão diante das seduções do diabo, que conhece as nossas fraquezas. E finalmente, um outro conselho é a oração. Rezar sempre antes de tomar uma decisão, pedindo a luz do Espírito Santo que ilumine, que trilhe os melhores caminhos para nós e para a vida daqueles que estão ao nosso redor, para a vida da sociedade. Que Deus o ilumine e o abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.